Olá, eu sou Sullivan França e estamos começando mais uma edição do Foco em Gestão aqui pela Record News. Você já ouviu falar em ideia escalável? A expressão vem do conceito de produção em escala ou em massa, que significa produzir ou reproduzir em grande quantidade, repetidamente e com grande ganho de produtividade. Esse conceito não se aplica apenas na fabricação de produtos, mas também cabe à prestação de serviço. Indústrias em geral, telecomunicação e meios de comunicação são alguns exemplos de negócios escaláveis que podem atender uma grande quantidade de clientes utilizando uma estrutura básica a todos. Eu estou falando isso para você porque hoje vamos falar de assuntos interessantes e alguns deles estão justamente ligados a essa questão da produção em massa. Imagine uma empresa que fabrica sabonete e sopas, shampoo e temperos de cozinha, sorvetes e produtos de higiene diversos. São companhias que chegam a atingir, em um único dia, 2,5 bilhões de pessoas por meio dos produtos que colocam no mercado em todo o mundo. O Foco em Gestão vai contar para você como funcionam essas indústrias. Você já reparou que algumas marcas e produtos que antigamente eram comercializados estão voltando com força total? Temos falado disso aqui nas últimas edições do programa e também em algumas notícias do quadro Giro no Mundo. As redes sociais tiveram uma grande influência na volta de alguns itens que foram sucesso há algumas décadas. Isso porque muitas pessoas começaram a pedir a volta deste ou daquele produto, desta ou daquela marca. Esse processo também é conhecido por retromarketing, a recente febre pelo relançamento de marcas e produtos antigos. Empresas dos mais diferentes segmentos têm aderido à nova onda saudosista. Eletroeletrônicos e cosméticos, brinquedos, eletrodomésticos, refrigerantes, biscoitos, chocolates, sabores, cheiros, aromas, brincadeiras, simulações e experiências positivas do passado que estão novamente fazendo parte da nossa rotina, mostrando aos mais jovens como era gostoso viver naquela época. Os saudosos consumidores se enchem de alegria ao ver uma marca que era um xodó novamente nas prateleiras. E como ficam as empresas? Claro que se elas estão relançando é porque avaliaram os riscos. Mas é uma tarefa um pouco mais complexa de adequar tecnologicamente esses produtos, combinando formas antigas com funcionalidades atuais, além do cenário de alta competitividade das empresas em geral e a quase obrigação do avanço tecnológico. Vamos mostrar para você quais são essas marcas que voltaram e saber como as companhias estão se adaptando a este momento. E o nosso convidado de hoje é o Nilson Pereira. Ele é CEO da Manpower Group, uma das maiores empresas de recrutamento de pessoas em todo o mundo. Ele vai falar sobre contratações e a movimentação do mercado de trabalho neste final de ano. O profissional que se dá melhor dentro da carreira e dentro das empresas são os profissionais que têm a maior adaptabilidade. Já viu que o nosso programa está recheado de notícias incríveis. E vamos continuar com mais inovação e novidades. Chegou a hora do nosso quadro Giro no Mundo. Tecnologia que você só encontra aqui. Cinema 4K. Se a gente já considerava os cinemas modernos, com as telas IMAX e 4D, a Samsung conseguiu dar mais um passo adiante. A sul-coreana lançou recentemente uma tela de LED com resolução 4K. É a maior resolução já feita em telas de cinema. Possui ainda tecnologia HDR, aquela que melhora os contrastes e a saturação, deixando a imagem ainda mais viva. As empresas de tecnologia estão fazendo de tudo para tornar a experiência de assistir um filme ainda mais completa e imersiva. Agora, com essa resolução e níveis de detalhes, só não vale derrubar toda a pipoca por causa do susto durante os filmes de terror. Segurança contra drones. Os drones são ótimos para fazer imagens aéreas ou chegar a lugares de difícil acesso, mas também podem ser usados maliciosamente para espionagem e até tráfico. Foi pensando nisso
que um centro de pesquisas americano desenvolveu em conjunto com a NASA um campo de segurança que derruba os drones que ultrapassarem uma barreira virtual. Essa espécie de antidrone é a solução perfeita para que haja um limite saudável de privacidade ou para quem não gosta nem um pouco de ser filmado do alto sem permissão. Outra vantagem é a proteção de lugares ou informações sigilosas. Escova de dente automática. Uma escova de dente inovadora quer mudar o hábito diário de escovação. O aparelho, que até lembra uma dentadura, é elétrico e consegue escovar todos os dentes de uma vez em apenas 10 segundos. Além disso, pode ser conectado a um aplicativo que rastreia seus hábitos de escovação. O ser humano está ficando muito preguiçoso com toda essa tecnologia. Mas se essa escova inteligente ajudar a manter a boca saudável e melhorar a limpeza dos dentes, já é uma iniciativa válida, principalmente para crianças e filhos adolescentes, que em geral esquecem do hábito de escovar. Fermentação caseira. Foi criado na Noruega uma ferramenta para os pequenos produtores de cervejas artesanais. A Plato é uma bomba inteligente que sela fermentadores a vácuo automaticamente, ajudando na fermentação de bebidas em casa. Há também a conexão com o aplicativo que reúne dados da fermentação. No mínimo curioso, se você é daqueles que adoram cervejas artesanais, produz em casa e não abre mão de um aparelho diferente, pode ser uma solução. Daqui a pouco, criam um copo ou garrafa inteligente para fazer par com essa bomba. Máquina de reparo. O engenheiro desenvolveu uma solda de plástico portátil que repara itens mais simples. O pequeno aparelho usa o material plástico para colar e secar ao mesmo tempo. Quebrou alguma coisa? Não conseguiu resolver com super cola e teve que jogar fora? Com certeza, é uma ferramenta muito útil e que vale carregar na maleta de ferramentas. Para você que ainda não sabe, agora o nosso quadro Giro no Mundo está dividido em 2 momentos, sempre no primeiro bloco do programa e também logo após a entrevista. Eu dividi dessa forma, pois tenho recebido o retorno de muitas pessoas elogiando o quadro. E aí, pensando em cada um de vocês, é que já estamos algumas edições do programa colocando essas notícias em mais momentos para você continuar apreciando todas essas novidades que você só vê aqui em primeiríssima mão. No próximo bloco, o nosso entrevistado é Nilson Pereira, CEO da Manpower Group. Nós voltamos já já, não saia daí! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! VitaFine. Vamos agora ver uma reportagem bastante interessante sobre um assunto que você precisa saber. Confira comigo. Luzes poderosas, espetáculos performáticos, organização integrada. É difícil não se encantar com a grandiosidade e imponência dos eventos corporativos.
Encontros dessa magnitude são estratégicos para marcas de diferentes mercados. Além de gerar relacionamentos, eles fortalecem conexões e estimulam o engajamento do público. O evento corporativo é visto como investimento. Dados do Fórum Eventos mostram que, ao lado do turismo e da hospedagem, o setor soma mais de 700 bilhões de reais a cada ano. A produção de grandes eventos exige o trabalho coordenado de várias equipes, que vão desde o planejamento, o atendimento e a criação, até os times responsáveis pelo conteúdo e a cenografia da cerimônia. Líderes e gestores mostram que grandes encontros também representam enormes desafios em termos de gestão. Events like this, here today in São Paulo, gives us an opportunity to share our thoughts about this digital transformation period with many, many people here in Brazil, and then to share how Red Hat is creating a portfolio of product offerings that can help the IT industry to navigate this digital transformation period. To organize a great event requires a lot of focus and details to really create a great experience. Por trás das câmeras e das cortinas dos palcos, existem mais coisas do que o público consegue enxergar. A produção em si, ela é complexa. Desde o planejamento prévio do local, que tem que ser feito com meses de antecedência, em função da alta demanda de São Paulo, você precisa de um belo planejamento. Depois, uma estrutura interna de marketing que vai cuidar de miríade de detalhes. É impressionante, isso aqui exige uma logística absolutamente extraordinária. E também contar com patrocinadores. Os grandes eventos são ainda um símbolo de reconhecimento de negócios que estão em expansão no país. Brazil is an incredible member of the open source community. We have developers here both at Red Hat and at other companies who contribute very good code and a lot of code to other projects. And so to me, it's actually a huge honor to be here among giants in the software community. Uma das empresas de tecnologia mais conhecidas do mundo reconhece a importância dos grandes eventos. Eu acho que qualquer aglomeração de pessoas em torno de um assunto sempre estreita laços e divide conhecimento. Dividir conhecimento nessa sociedade hoje colaborativa, onde todo mundo tem acesso à informação, é uma maneira de você entender os pontos e contrapontos e uma maneira de você sair dali com conhecimento maior. Eventos como esse servem para isso, para trazer essas informações para que a gente possa discutir tendências e continuar melhorando. O mercado editorial também entende o valor do segmento e enxerga nele uma abundância de possibilidades. Eu diria que o mundo está, de alguma maneira, evoluindo em duas direções que se somam. O mundo digital e o mundo experiencial. E evento exatamente cobre essa área experiencial do contato humano, do face-to-face. Então, nós do Grupo Abril, que fazíamos uma média de 20, 30, 40 eventos anos, já dobramos esse número e estamos agora criando uma unidade específica de eventos para oferecer evento como alternativa de mídia para todo o mercado. Sem dúvida, a área de eventos está apresentando um crescimento muito grande e o reaquecimento da economia, que ainda começou suave, que deve se acelerar, sem dúvida vai trazer muito potencial para quem explorar o segmento da área de eventos. Empresas brasileiras estão investindo cada vez mais em grandes produções e eventos para fortalecer marcas e estimular o consumo em diferentes mercados. Companhias de todos os portes encontram nesse tipo de ação uma estratégia de marketing para se aproximar de clientes e gerar engajamento. Por trás da iluminação intensa e das atrações marcantes, existem pessoas motivadas a fascinar o público e estreitar relações de negócio em diversos setores. Para além das conexões digitais, o encontro é que possibilita o verdadeiro engajamento com as marcas, a ponto de muitos quererem levá-las para toda a vida. Nosso entrevistado de hoje é o Nilson Pereira, CEO da Manpower Group, uma das maiores empresas de recrutamento do mundo.
Nilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. Nós é que agradecemos a oportunidade. Nilson, como é que você percebe a situação do país hoje no teu mercado? O impacto é grande? Como é que funciona isso? Ainda por conta de um desemprego alto, a gente ainda já está percebendo uma retomada das contratações por parte das empresas, né? Nós da Manpower já tivemos um crescimento nesse primeiro semestre, a gente já tem um volume maior de contratações, porque também tem setores da economia que estão se recuperando mais rapidamente do que outros. Como a gente trabalha com diversos setores, a gente tem clientes desses setores que estão indo muito bem, que já estão tendo esse crescimento. Então você percebe que o que aconteceu no primeiro semestre vai impactar positivamente agora no segundo semestre, principalmente com relação a contratações. No momento de crise, vocês têm uma tendência a receber mais profissionais, uma demanda maior de profissionais do que uma demanda maior das empresas por contratação? Isso é normal, né? Há uma procura, uma disponibilidade maior de candidato, de pessoas buscando emprego. Mas ainda a gente vive um fenômeno muito curioso aqui no Brasil, que a gente fala que é a escassez de talentos, né? Não necessariamente os profissionais disponíveis no mercado são as funções que as empresas buscam, né? Então ainda existem funções que as empresas não conseguem achar profissionais capacitados para cobrir essa demanda. Tem alguma área específica, ou algumas áreas que você poderia apontar aqui para a gente como as áreas onde a gente tem um apagão hoje de colaboradores, de profissionais qualificados para essas áreas? São muito mais relacionadas a algumas funções. Hoje as funções técnicas ou funções intermediárias são as funções que a gente tem a maior escassez, né? Por quê? Aqui no Brasil as pessoas buscam muito a formação superior, buscam o curso superior. Ou você tem profissionais com muita baixa qualificação, ou você tem profissionais já que estão com uma função de curso superior. Mas o que as empresas buscam são profissionais técnicos, né? E isso, a gente não tem a formação de profissionais técnicos aqui no Brasil no volume necessário para atender a demanda das empresas. Me diz uma coisa, Nilson, se a gente pudesse dividir a qualificação técnica, as competências técnicas e as competências comportamentais. Onde é que a gente percebe hoje, vocês percebem, um maior gap na área técnica dos candidatos hoje? Onde é que vocês percebem que existe uma falha? Não tem como descolar as duas coisas, tá, né? Ainda que as pessoas tenham essa qualificação técnica, o que as empresas buscam é que quando os profissionais estão trabalhando, exercendo a função, você tem que ter essas características pessoais, né? Vamos pegar um caso de um enfermeiro. É muito comum ter o curso de enfermagem, o profissional, ele é qualificado tecnicamente, só que na hora que ele está lá exercendo a função dele, ele precisa se relacionar com o paciente, ele precisa ter uma abordagem diferente. E isso se aprende no dia a dia, né? Não são coisas que são ensinadas ou características que são ensinadas num curso técnico, né? Então, por mais que você tenha essa qualificação técnica, as empresas também buscam essa experiência, essa lidar com o cliente, o relacionamento com o cliente, o relacionamento interno, entender a cultura da empresa. Isso é uma dificuldade que as empresas têm hoje. Então nós podemos dizer que hoje o maior gap do ponto de vista comportamental são as competências relacionais. Totalmente, totalmente. E cada vez mais isso vai fazer a diferença no profissional, né? Porque a gente passa por ciclos tecnológicos e mudanças muito rápidas. Então, o profissional que se dá melhor dentro da carreira e dentro das empresas são os profissionais que têm a maior adaptabilidade. Ou eles estão sujeitos a passar por mais mudanças e incorporar mais rapidamente a cultura das empresas. É a capacidade do sujeito lidar com mudanças, é isso que as empresas buscam hoje. Exatamente, porque o ciclo de negócio de qualquer empresa, de qualquer segmento, ele é muito rápido. E ainda mais num cenário que a gente vive hoje, né? A necessidade das empresas se reinventarem não é mais a cada mês, é a cada dia praticamente. Praticamente. Se eu tenho colaboradores resistentes a um processo de mudança, eu vou ter uma certa dificuldade, muitas vezes, de acompanhar a minha concorrência, ou até de acompanhar o mercado no qual eu estou inserido. Sem dúvida, sem dúvida. Então a tecnologia ele tem um fator assim ele é muito influenciador hoje, né? Dentro das empresas, dentro das áreas de recursos humanos. E o grande desafio hoje das empresas, muitas vezes, não é a atração, mas é a retenção. Como eu vou reter esse funcionário, como eu vou manter dentro da minha empresa
o meu melhor profissional e vou mantê-lo motivado dentro da minha empresa. Porque muitas vezes você não tendo uma política de retenção, não tendo estratégias para reter, você acaba perdendo muitos talentos também, imagino. Esse profissional, ele é escasso, né? E ele é um profissional muito procurado no mercado, né? Ele é muito valorizado. Então, ele sempre tem a oportunidade de ir para novos desafios em outras empresas. E esse é o desafio. E custa caro contratar, né? Custa caro você reter, né? Acho que hoje, se um RH ele quer ser estratégico, ele tem que trabalhar muito na área da retenção. Acho que esse é o grande desafio. E eu quero colocar até mais um elemento. Hoje a gente tem dentro das empresas um conflito de gerações, né? Hoje a gente tem os milênios, que já representa 1/3 da força de trabalho das empresas. E a forma de tratar o milênio é muito diferente de uma geração como a nossa, né? A expectativa profissional dessas pessoas, desses jovens, é muito diferente. O que você percebe como a principal diferença desses jovens milênios? Fora o senso de urgência, que isso a gente já sabe que eles têm um senso de urgência muito maior do que outras gerações. Fora isso, o que mais a gente observa nos milênios? Tem um dado bem curioso, né? A primeira impressão que a gente tem é que o milênio ele não quer ficar na empresa. Isso não é verdade, tá? O que esse profissional jovem ele busca? Desafios. Ele busca ser todo dia desafiado, né? Se ele tem esse desafio, é um fator de retenção. O segundo fator de retenção para esse jovem é ele almejar crescimento. Se a empresa oferece uma oportunidade de crescimento de carreira, ele vai ficar. Tem a questão da remuneração e tem um outro fator também bem relevante, a flexibilidade. Porque o milênio ele trabalha bastante. Para ele, para um jovem hoje, não é problema trabalhar mais do que 40 horas. Ele trabalha, se ele vê um objetivo e um sentido, ele vai encarar aquele desafio. Só que em um determinado momento ele vai querer um período de descanso, ele quer flexibilidade na carreira dele. E um outro fator bem interessante, o milênio ele quer receber feedbacks. Então a empresa precisa se preparar a dar feedbacks constantes. E dentro das organizações hoje o que a gente tem são processos de avaliação que semestralmente você vai sentar com o teu profissional e você vai dar um feedback. Isso já não funciona mais para o milênio. Então é uma interação constante e quase que diária. Eu comento muitas vezes que muitas empresas chamam essas avaliações, sejam elas trimestrais ou semestrais, de feedbacks. Eu particularmente eu discordo desse termo, para mim não é uma questão de feedback, isso é uma questão muito mais de devolutiva de performance. Você está falando que o cara fez num trimestre ou num semestre, e o feedback não é um evento como se trata muitas vezes. Feedback é algo diário, tanto de reconhecimento, quanto de correção, quanto feedback de desenvolvimento. Eu entendo desta forma. Vocês recentemente fizeram uma pesquisa com relação aos milênios. O que vocês estavam buscando nessa pesquisa? Qual era o principal objetivo? O que vocês conseguiram extrair dessa pesquisa? Bom, primeiro que nessa pesquisa já falou que em 2020, 40% da força de trabalho já serão os milênios. 2020? Porque daqui 2 anos. Sim. Então a gente já está praticamente nessa direção. Então a gente tenta identificar como as empresas vão ter que se adaptar, o que as empresas terão que fazer para lidar com essa força de trabalho, que ela vai ser muito representativa no futuro muito próximo, né? E como a gente é uma empresa global, que já está em mais de 80 países, e a gente tem a possibilidade de contactar 4 milhões de candidatos por ano, então a gente tem uma base de dados relativamente grande, né? E com isso a gente tentou identificar o que essa geração espera. Então, a pesquisa ela foi voltada na pessoa, não na perspectiva da empresa, mas na perspectiva desse profissional. Claro que isso varia de país para país, então tem questões culturais. Por exemplo, um milênio hoje no Japão, 87% dos milênios não tem o plano de se aposentar. Para ele vai trabalhar a vida inteira. Então é uma característica daquele país. Claro, respeitadas as características de cada país, aquilo que eu já comentei, né? Então o milênio o que ele quer são desafios, ele quer uma remuneração, ele quer uma ascensão na carreira, ele quer flexibilidade, né? Ele sabe que em algum momento ele vai ter uma pausa na carreira, porque ele vai trabalhar de uma forma muito intensa e ele vai fazer essas pausas, né? E aí diferencia um pouco do homem e da mulher. A mulher tem muito essa questão dela ter a pausa para cuidar da família, ou para cuidar de um filho, para cuidar de um parente.
Já o homem, milênio, ele vai querer fazer essa pausa muito mais por uma questão pessoal, por questões de hobbies pessoais, né? E aí é com mais idade. Mas ele já prevê isso na carreira dele, né? Segura um pouquinho, Nilson. O papo está muito bom, mas nós vamos agora para um rápido intervalo. O Foco e Gestão volta já, não saia daí. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Nilson Pereira. Ele é CEO da Manpower Group. No bloco anterior, ele falou sobre o impacto da crise no recrutamento de pessoas, falta de profissionais qualificados para funções técnicas e os millennials no mercado de trabalho. Nilson, até que ponto uma crise como essa que o Brasil vem enfrentando nos últimos 3 anos impacta o teu negócio? O nosso negócio ele impacta como todos os demais, principalmente porque quando você não tem uma atividade econômica, você não tem volume de trabalho, né? Em relação ao mercado de recursos humanos, a gente está passando por uma crise longa, são 3 anos já, a gente está indo para o 3º ano. E o que a gente percebe é que as empresas adotou estratégias de sobrevivência, né, dentro da área de recursos humanos para passar essa crise. É notório que quando houver uma retomada econômica, as empresas não serão as mesmas de 3 anos atrás. Porque níveis hierárquicos estão sendo reduzidos, funções estão sendo fechadas, novas funções estão reaparecendo, o mundo continua evoluindo tecnologicamente. Então, é notório que não é mais o mercado. E a nossa empresa ela tem que se readaptar também. Internamente a Manpower tem que passar por essas adaptações, né? Na forma de buscar um candidato, na forma de você estar muito mais próximo do cliente, entender a cultura do cliente, os valores do cliente, a estratégia do cliente, o ciclo de negócio dessas empresas. Então isso se transforma muito mais rápido, né? Então a gente está tentando acompanhar e está muito mais próximo do nosso cliente hoje para ajudar nesse desafio que vai ser a retomada econômica, e nessa retomada econômica a busca de talentos vai ser um fator decisivo. Falando em talentos, na sua opinião, quais são os principais atributos que um candidato deve ter quando ele se candidata a uma vaga de liderança? O que a gente sempre fala são as características soft, né? A questão assim, de iniciativa, flexibilidade e a capacidade de aprendizagem, né? Se ele consegue demonstrar e passar isso na hora da entrevista, o quanto ele é capaz de absorver conhecimento, se adaptar às mudanças, né? Eu acho que são esses os fatores hoje que as empresas buscam identificar nesse candidato. Nós falamos sobre os millennials no bloco anterior da nossa entrevista. Quais são as principais dificuldades de comunicação dessa geração? Eu não diria que é uma dificuldade de comunicação, eu diria que a dificuldade é como você lidar com gerações diferentes dentro da empresa, né? Então aí as empresas vão ter que começar a se adaptar a como lidar com essa geração, né? Acho que a comunicação só é uma parte disso, mas acho que você tem que preparar a tua empresa, a cultura da tua empresa, os valores da empresa a lidar com essa geração, né? E aí eu acho que a comunicação é algo que vai se resolver
dentro de um contexto maior. Nós podemos dizer que essa geração ela tem uma aptidão maior para determinadas áreas, sim ou não? São uma geração tech, né? Já nasce com o celular na mão, já nasce conectada, sem dúvida nenhuma, já está muito mais adaptada a essa realidade. Então, uma geração muito high-tech. Né? Uma predisposição para uma área tecnológica. Exatamente. Até a forma de aprender, a forma de ver, de questionar. São pessoas questionadoras, curiosas. Né? A visão de hierarquia é diferente. Né? Então, eles não olham o chefe, eles buscam líderes. Então, é bem diferente. É diferente. Uma pergunta que eu sempre me faço é o seguinte, que chefes, né, ou que líderes esses milênios serão, quando estiverem numa posição de liderança? É uma boa pergunta, né? Eles serão líderes, sem dúvida, né? Porque... Mais líder que chefe, né? Muito mais. Hoje eles se baseiam nessa questão, né, de ter referências. Então, que essas pessoas, que esses jovens buscam são referências, né? E, sem dúvida nenhuma, ele vai querer ser uma referência também. Então, quando você fala a diferença entre chefe e líder, é isso, né? É você ser respeitado pelo que você faz, não por onde você está. Daqui 1 mês e meio, 2, as empresas começam a abrir aquelas famosas vagas temporárias no final de ano. Você já tem algum dado, alguma coisa? Como é que vai ser isso? Tem uma perspectiva se 2017 vai ser melhor do que 2016? Tem alguns indicadores com relação a isso, Nilson? Olha, não temos indicadores, mas temos algumas tendências. Né? Se você pensar que 2016 foi um dos piores anos de trabalho temporário, né? Então isso já é um indicador que acho que dificilmente vai ser pior do que 2016. Pior do que estava, não fica. É mais ou menos isso, infelizmente. E assim, de uma forma geral, a gente já está vendo essa questão de geração de empregos, uma retomada econômica, né? E é muito curioso que o começo de ano do trabalho temporário está bem forte, está muito melhor que o ano passado. Por quê? Porque as empresas ainda têm um cenário de incerteza. Então você tem setores da economia que estão dando um sinal de retomada. E uma das estratégias que as empresas têm adotado é ter o trabalho temporário para atender essa demanda sazonal. Então é um sinal de retomada, mas não é um sinal de que isso vai se perpetuar. Então, é bem curioso que o trabalho temporário tem se beneficiado disso. Não dá para se empolgar muito com esse crescimento também. Exatamente. Acho que para o final do ano a tendência é efetivamente ter um volume maior de vagas em relação ao passado. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o que você acha que a reforma trabalhista irá contribuir para o aumento de emprego no país? Será que vai? Acho que os elementos estão aí, sim, para isso. Né? Acho que a grande mudança que a reforma trabalhista está trazendo é a questão da segurança jurídica, né? Então, hoje, um dos empecilhos que a gente tem para o crescimento e para o investimento é que as empresas, principalmente empresas multinacionais, hoje elas não têm a segurança jurídica necessária. A forma como as regras trabalhistas são hoje, você ainda tem gera-se muito passivo trabalhista. E acho que essa reforma trabalhista está trazendo um pouco mais de segurança jurídica. Eu acho que com isso vai dar uma estabilidade maior nas regras, isso vai permitir investimentos e, consequentemente, uma retomada do emprego. Mas isso, para mim, é a médio a longo prazo. Nilson, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por contribuir, principalmente com o nosso telespectador aqui. A gente que agradece a oportunidade. E agora... é a vez da segunda parte do nosso quadro Giro no Mundo. Você já sabe, não é? Agora as notícias mais inovadoras estão divididas em 2 momentos para você aproveitar muito mais. Vamos conferir. Controle biológico. Pesquisadores da Califórnia desenvolveram um plano para eliminar mosquitos em áreas urbanas sem envolver modificação genética. A ideia é infectar os mosquitos machos com uma bactéria que os tornem estéreis. Desta forma, eles não geram descendentes que podem transmitir doenças. Uma ótima ideia para diminuir o número de casos de doenças causadas por mosquitos como o Aedes aegypti. Estamos sofrendo tanto com chikungunya,
Zika e dengue, e seria muito bem-vindo esse projeto por aqui. Sismógrafo tecnológico. Um aparelho promete ajudar muitas pessoas em zonas de terremotos. O pequeno sismógrafo, dispositivo que detecta vibrações da Terra, é feito com um mini computador. Além disso, é extremamente sensível e pode sentir até passos no chão. Ele foi desenvolvido para pesquisas e também pessoas que querem estar preparadas para possíveis terremotos. Apesar de pequeno, este aparelho tem um potencial gigantesco. Em países que sofrem com terremotos, é uma ótima solução para alertar a população antes que o pior aconteça. Voando baixo. O aquecimento global vai se tornar um grande inimigo de aeroportos e companhias aéreas no futuro. Com o aumento das temperaturas, é mais difícil tirar os aviões do solo. Um estudo da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, indica que as aeronaves terão que ser mais leves e as pistas de pouso e decolagem mais longas. Isso porque o ar muito quente é menos denso e exige mais potência das turbinas. Mais um problema causado pelo aquecimento global, e é sério. A pesquisa diz ainda que alguns voos terão que esperar até o esfriamento da temperatura. Ou seja, uma grande dor de cabeça para quem precisa viajar sempre. E também, é claro, para quem precisa controlar o fluxo de aviões nos aeroportos. Algumas empresas produzem uma gama de produtos totalmente diferentes. De sabonete a sorvetes, de shampoos a sopas. O Foco Gestão foi conhecer de perto uma dessas indústrias e traz agora para você todas as informações sobre este tema. Confira comigo na nossa reportagem. Responda rápido. Com quantas marcas se faz uma empresa? Se você pensou em uma só, pode estar enganado. Muitos dos rótulos que encontramos nas prateleiras, na verdade, pertencem a uma mesma companhia ou grupo. A administração de várias marcas é uma especialidade de grandes empresas presentes há décadas no mercado. Nesse modelo de negócio, a gestão de diferentes produtos é estrategicamente organizada em times específicos, para que o seu potencial máximo possa ser explorado. Aqui dentro a gente se divide para essas macro categorias, que dentro dessas macro categorias tem várias marcas, e aí esse é o nível de gerência de categoria. Dentro de gerência de produto, aí sim eles se dividem por marcas. A gente consegue, através até das experiências que a gente tem com outros segmentos, trazer inovação para o nosso portfólio. Então essa sinergia é muito positiva. Gerenciar diversas marcas pode ser um grande desafio, mas nesse modelo de gestão também existem vantagens competitivas, como o intercâmbio de informações e a combinação de diferentes estratégias de negócio. Mesmo operando separadamente, as marcas têm a oportunidade de trabalhar em conjunto ou em prol de metas em comum. A gente tem uma relação entre as marcas bastante próxima. Nós estamos dentro da mesma estrutura gerencial, então cada um cuida das suas marcas, mas a gente tem vários fóruns onde a gente discute junto. Chegar no nosso cliente com um portfólio grande e poder oferecer uma solução completa para ele, e aí você ganha com merchandising, com o trabalho de trade e também no relacionamento com os nossos fornecedores. Por exemplo, se a gente vai comprar mídia, em televisão, etc., a gente consegue ter um volume maior de investimento, o que faz com que a gente seja mais eficiente do que se fosse uma marca apenas. Mas a entrada de novos títulos e produtos no portfólio da empresa deve ser cuidadosamente avaliada. Olhar o nosso consumidor à frente, né? Um horizonte do que esse consumidor vai consumir nos próximos anos, de que forma ele vai consumir. Porque às vezes às vezes a revolução não está nem num produto novo, mas na forma que você embala esse produto, a forma como você traz mais praticidade para o consumidor. A cooperação entre gestores à frente de segmentos variados pode impulsionar a empresa como um todo. O grande diferencial
está em manter a comunicação aberta entre os diversos setores e categorias, para que os objetivos não sejam concorrentes, mas cada vez mais complementares. Você é do tipo nostálgico? Gosta de saber que um produto que deixou de ser fabricado está de volta ao mercado? Fique aí ligado que no próximo bloco vamos trazer uma reportagem incrível para você sobre retromarketing. A gente volta já já. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Passou rápido demais. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão. O consumidor pediu e as indústrias atenderam. Muitos produtos e marcas antigas voltaram às prateleiras das grandes lojas e hipermercados. Tá curioso? Veja agora na nossa reportagem. Esse som desperta em você alguma lembrança? Quem foi criança entre os anos 80 e 90 certamente reconheceu um dos brinquedos ícones da época. Com a aparência de um computador, o Pense Bem encantou algumas gerações e foi sucesso de vendas. Fora do mercado há alguns anos, ele voltou em 2017. Mas não veio repaginado e cheio de novidades. O brinquedo chegou exatamente como era em décadas passadas e acompanhado de diversos outros produtos do túnel do tempo. Todos prontos para atender a um novo nicho de mercado, a nostalgia. Tablets, smartphones e toda a tecnologia do mundo moderno passaram a fazer parte da indústria de brinquedos nas 2 últimas décadas. Mas houve uma época onde só a imaginação bastava para fazer a alegria da criançada. São jogos e bonecos desse tempo, das décadas de 70 e 80, que estão de volta às prateleiras e fazendo muito sucesso. Algumas empresas estimam crescer até 15% no faturamento com a venda desses itens. Tem mais de uma dezena de itens que nós estamos lançando e muitos deles já estão com o dobro da previsão inicial. É o caso do Falcon, por exemplo, e da coleção Moranguinho, que são 2 ícones importantíssimos. Nós inicialmente não estava previsto, mas vamos até fazer apoio promocional publicitário com filmes comerciais para o Dia da Criança, porque a gente percebeu que ele tem um eco muito grande, não só no público adulto, mas repercutindo também entre as crianças. O maior aliado do retorno desses brinquedos ao mercado é algo que não existia com tanta força na época em que foram lançados pela primeira vez. O universo digital se tornou uma plataforma eficiente de marketing e tem sido um dos grandes responsáveis por gerar curiosidade em torno dos produtos, engajar os consumidores e ampliar as vendas. Foi assim com o Mega Drive. Quando decidiu trazer o game de volta ao mercado, a estratégia da empresa detentora da marca no Brasil envolveu diversas ações que começaram principalmente na rede. A gente fez um trabalho forte, muito forte de marketing direto e tal, trazendo os fãs para inclusive participar da brincadeira do desenvolvimento. Então, por exemplo, na hora que nós fomos definir qual seria a embalagem do produto, nós pedimos a opinião dos fãs para que eles dissessem apresentamos 3 modelos de embalagens e qual delas eles eventualmente prefeririam. Tá? Isso criou um engajamento muito forte. Depois, num outro momento da pré-venda, nós resolvemos, como percebemos que tinha muita gente que era fã,
lançar uma série deste mesmo produto, mas com personalização. A gente foi percebendo que cada vez mais pessoas se engajavam no nosso blog, no nosso e-commerce, enfim. Nós passamos, acho que, mais de 150 mil fãs que começaram a seguir os nossos posts e as nossas publicações. Um dos segredos para que os brinquedos tivessem tanto sucesso ao retornar às prateleiras foi justamente entender as diferenças entre a primeira vez que foram lançados e o momento atual. O produto e a embalagem podem até ser os mesmos, mas o contexto do país mudou bastante e o brinquedo precisa acompanhar essas transformações. A nossa ideia inicial, primeiro, celebrar com produtos icônicos, mas que eles tivessem ainda a razão de ser e de existir. O Falcon, ele vivia num momento em que estava cercado de guerra de Vietnã, de belicosidade. Hoje a gente o traz de volta, mas numa característica de aventura. Daqui a pouco a gente vai derivar para que ele seja um defensor da natureza. São elementos do dia a dia, da cultura do que nós estamos embebidos ou respirando, mas que ele tem atração para que a gente possa satisfazer o consumidor também do dia de hoje. Dentro deste novo cenário, ainda que os produtos consigam se adequar e conquistar os mais velhos e também os mais jovens, será que ainda há espaço para retomar algumas tradições? Eu tenho muita curiosidade de ver como é que o Pense Bem e brinquedos que eu sei que concorrentes estão lançando, né, também de outras gerações, né, como é que eles emplacam, né, nas famílias. Se as famílias vão passar a poder brincar juntas um pouco mais e não tão isoladamente, cada um olhando para a sua telinha o tempo todo. Nada contra os jogos de celular, que eu acho bom. Nós também desenvolvemos jogos para celular, mas eu quero ver como é que vai ser essa brincadeira com as crianças com os jogos de antigamente. Tanto nos brinquedos quanto para outros produtos, há um ciclo de tendências que se renovam, mas também se repetem. A nostalgia é positiva e mostra que não há uma década melhor que a outra, apenas momentos distintos dentro de uma evolução inevitável. Sem os pré-julgamentos típicos, ela prova que antigo e o novo podem conviver em harmonia e servir para aproximar gerações. Estamos sempre habituados a reprises, reedições de livros, adaptações, coleções de discos, aniversários, recordações, álbuns de fotografia, digitais ou não. O fato é que trazer algumas marcas de volta é um sinal de respeito muito grande das empresas com o consumidor. Claro que há questão mercadológica também. Quem não gosta de ter um desejo atendido? Sem que para isso seja preciso que apareça o gênio da lâmpada oferecendo a você essa chance. Esse conceito vintage foi crescendo nos últimos anos quase que no mesmo ritmo que a tecnologia. Nesse sentido, o vintage promove a reciclagem na medida que os produtos, digamos, ultrapassados, voltam a ser considerados atuais. Os adeptos desse estilo costumam conservar objetos antigos, já que por questões de tendências, podem voltar à moda a qualquer momento. Nosso tema de hoje, no que, quando e como, é sinergia. Você sabe o que significa esse termo? É quando duas ou mais pessoas trabalham juntas em prol de um bem comum, para atingir um determinado objetivo. Ou seja, é quando gestores e colaboradores unem forças, cooperam, interagem e trocam informações para chegar ao objetivo final com sucesso. Para uma empresa, é muito importante que os seus funcionários tenham sinergia, pois é assim que vão se manter mais engajados e alcançar bons resultados acima das expectativas. A sinergia é responsabilidade de todos os integrantes de uma empresa, do operacional ao alto escalão da organização. Por exemplo, em uma companhia existem várias equipes trabalhando em diferentes departamentos, o estoque, o marketing e as vendas.
E todos precisam estar alinhados de acordo com o que a companhia busca e defende. Não é apenas papel do líder manter essa energia entre os colaboradores, mas é preciso que o chefe garanta harmonia para que os resultados finais sejam efetivos. Os trabalhos e as forças precisam se complementar. Assim, as responsabilidades dos departamentos são divididas de maneira conveniente para todos. A sinergia é fundamental para o sucesso e, para garanti-la, é preciso respeito, comprometimento, cooperação, lealdade, foco e muita, mas muita união. Trabalho em equipe é indispensável para alcançar o sucesso em um mesmo resultado. E somar forças faz com que a empresa seja diferente das demais do mercado. Quando 2 ou mais pessoas estão engajadas em busca de resultados positivos, os problemas e projetos são solucionados rapidamente e o fluxo de trabalho se torna prazeroso. Ou seja, se a equipe e a organização têm um bom planejamento estratégico, é mais fácil para alcançar os objetivos de forma mais eficiente. Mas lembre-se, nem sempre é fácil colocar em prática. O colaborador precisa saber que jamais vai conseguir construir algo sozinho. O seu trabalho depende do resultado do colega ao lado. Nunca diga, eu dependo de mim mesmo e não preciso de ninguém. Até mesmo uma planta precisa ser regada pela água. E nós precisamos cultivar o espírito de equipe para alcançar o sucesso. Mas como eu posso fazer para que os meus funcionários trabalhem em sinergia? É fundamental que os colaboradores se sintam estimulados e, principalmente, sintam-se parte da equipe. Reconhecer os talentos fortalece a autoestima do funcionário e potencializa as relações interpessoais, tornando a equipe cada vez mais sinérgica. Saber administrar e respeitar as opiniões diferentes também é necessário para desenvolver a sinergia. Ressalte a importância de cada profissional na conquista dos objetivos. Lembre-se, quem faz sucesso não é a empresa, e sim as pessoas que estão inseridas nela. E a união dos funcionários é a ferramenta essencial para obter sinergia. O Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 5 e 8 de outubro nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza. Não perca! Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Foco em Gestão. Escreva pra gente e diga qual assunto que você gostaria de ver aqui. Deixe seus comentários nas nossas redes sociais, que você encontra agora na sua tela. Até o próximo programa.